Saúde, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Convido-vos a colocarmos de pé para a leitura da palavra de Deus, que se encontra no penúltimo livro da Bíblia, o livro do apóstolo Judas. É o penúltimo livro da Bíblia. Judas é uma carta muito pequena, tem apenas um capítulo, mas de grande importância para o Evangelho. Todos encontraram? Digam amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus, para conservados por Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor, nosso Jesus Cristo. Amém. Senhor, muito obrigado por esta palavra que nós acabamos de ler na carta de Judas, e pedimos a Ti, ó Deus, que por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor Deus venha aplicar esta palavra aos nossos corações. Aleluia. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, Pai querido, nos dê a compreensão desse texto bíblico, como dos outros textos, ó Deus, que foram lidos hoje, nesta noite, nesta igreja, por intermédio do Teu servo, o diácono Diego. Ó Deus, um livro de provérbios, e creio, meu Deus, que o Senhor está falando com a Tua igreja, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos sentar, amados. Irmãos, por certo, esta carta, ela foi escrita por Judas, e por certo não era o Judas Iscariotes, porque esta carta foi escrita entre 65 e 80 da era cristã. Portanto, Judas Iscariotes, ele já havia dado cabo da sua própria vida. E esta carta foi escrita por Judas, irmão de Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha um irmão chamado Judas e um irmão chamado Tiago. E aqui no verso 1, Judas, ele nem se coloca como irmão de Jesus Cristo. No verso 1 ele diz Judas, servo de Jesus Cristo. Vejam que aqui no texto bíblico, Judas se coloca em uma postura de humildade. É a primeira virtude para sermos vitoriosos na presença de Deus, a humildade. Amém? A humildade, ela se antepõe ao orgulho, à vaidade, à presunção, à soberba, à altivez. E todos nós cristãos precisamos entender que Deus nos chamou para sermos pessoas humildes. Aleluia. E humildade não está relacionada à quantidade de bens materiais que nós acumulamos ao longo da nossa vida. Não. Ser humilde não é ser uma pessoa com baixo poder aquisitivo. Ser humilde, acima de tudo, significa entender que nós não somos nada e que Deus é soberano sobre nossas vidas. Essa é a primeira virtude que pode se despontar pelo texto bíblico. A humildade, assim como Judas chamou Jesus de servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, nós também somos servos. Nós também somos servos. E aqui ele traz, irmãos, 3 coisas importantíssimas para a nossa vida espiritual.
Judas, ele escrevendo aqui no capítulo de número 1, que só tem um capítulo esta carta, ele diz: chamados, queridos em Deus, Pai, e conservados por Jesus Cristo. Então nós somos queridos em Deus, que é o nosso Pai, e nós somos conservados por Jesus Cristo. Amém, igreja? Ou seja, a nossa fé, ela é conservada em Jesus Cristo. Não existe outra pessoa que nós possamos confiar plenamente, somente em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso amigo em todos os momentos da nossa vida. Quer estejamos alegres, quer estejamos tristes, quer estejamos preocupados, quer estejamos passando por tribulação ou desfrutando das bênçãos de Deus na nossa vida, o Senhor nos tem conservados em sua presença. Conservados, irmãos, significa que nós, como seres humanos que somos, este corpo físico, neste corpo físico habita uma alma preciosa, um espírito precioso, que um dia voltará para Deus, e nós somos conservados em Cristo. A misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados. Irmãos, nós queremos agradecer a Deus esta noite, porque nós fomos também protegidos por Deus e não fomos infectados com esta doença que assola toda a humanidade. A Covid-19 é uma enfermidade traiçoeira que atinge várias pessoas em várias faixas etárias, crianças, jovens, adultos, idosos, e nós que estamos aqui esta noite, nós fomos preservados e conservados e protegidos em Deus, pela sua misericórdia, como diz o verso de número 2. O que é misericórdia? Misericórdia, irmãos, elas são duas palavras que vêm de cardia e vêm de miséria. Essa palavra vinda da língua grega nos dá o entender que nós, irmãos, somos conservados em Deus por aquilo que nós não merecíamos. Ou seja, o que nós merecíamos seria a cruz. Mas Jesus Cristo, pela sua misericórdia, foi à cruz por nós e foi crucificado em nosso lugar. Isso é misericórdia. Amém? Misericórdia é aquilo que Deus nos concede, mesmo que nós não tenhamos condições alguma para merecer. E a paz, essa trilogia, misericórdia, paz e amor, sejam multiplicados, é uma saudação que deve conter a riqueza desta saudação inicial, deve conter, irmãos, uma satisfação e uma certeza e uma convicção de vida eterna. Outrora nós éramos inimigos de Deus, mas Cristo veio a este mundo para nos fazer merecedores nele, na sua própria justificação, na sua regeneração, para que nós tenhamos paz com Deus. Se vocês observarem as Escrituras Sagradas e começarem a ler, vão observar que Deus chamou uma nação, a nação de Israel, para ter uma comunhão com esta nação. Ele fez uma aliança com esta nação. E todas as vezes que Israel rompia esta aliança, perdia a paz com Deus. E era comum outros povos dominarem Israel por um grande período, porque deixaram o conserto com Deus, deixaram a misericórdia de Deus, deixaram a paz de Deus, fazendo o que não era reto aos olhos de Deus, mesmo Deus levantando profetas, homens e mulheres cheios do Espírito Santo para anunciar o juízo sobre Israel. Mas mesmo assim Israel se manteve em postura de rebeldia para com Deus, e com isso sofreu as consequências. Não somente Israel sofreu as consequências, o próprio livro de Judas vai citar, igreja, que muitos povos, tribos, línguas e nações também não querem comunhão com Deus.
porque querem viver uma vida de liberdade plena nas suas próprias convicções. E estas pessoas se julgam muito importantes. Elas parecem que estão entronizadas em uma pseudo-sabedoria, que dizem que nós cristãos somos quadrados, nós somos jurássicos, nós ainda estamos presos à letra das Escrituras Sagradas, e eles detêm uma sabedoria superior a esta que Deus já revelara à humanidade. E nessa postura de liberdade, tem transformado esta liberdade em libertinagem. Por isso o apóstolo Judas aqui, ele diz no verso de número 3: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. É o que nós estamos fazendo nesta noite, batalhando pela fé. A palavra batalhar dá a ideia de combate, de guerra, de confronto, dá a ideia, irmãos, de estar diante de inimigos que querem roubar a nossa fé. E alguns irmãos durante esta pandemia têm demonstrado um medo excessivo. E ao invés de batalhar pela fé, têm se abatido, se deixado levar pelo abatimento, têm se deixado levar pelo medo. Mas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aleluia. E este amor vem de Deus. Vem do Pai das luzes, como disse o apóstolo Tiago, que não dá mal a ninguém. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Mas no verso de número 4, Judas escreve: porque se introduziram alguns que antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. E existem, irmãos, várias filosofias que negam a Deus, vários conceitos filosóficos, dentre eles o comunismo, o socialismo, negam que existe um Deus poderoso. Um dos filósofos, Karl Marx, escreveu em seus livros que a religião é o ópio da sociedade. Ou seja, ele escreveu criticando que nós cristãos, que cremos nesta palavra, somos entorpecidos por esta palavra e não dá para a sociedade a liberdade que a sociedade tanto almeja. Mas isso não é liberdade, porque nós cristãos somos, irmãos, os atalaias, nós somos as trombetas de Deus que anunciam as Escrituras Sagradas. O mesmo Evangelho que foi entregue aos apóstolos é o mesmo Evangelho que é pregado até os dias de hoje. E se você e eu ouvirmos alguém dizer que tem a revelação de um novo Evangelho, não acrediteis, porque somente as Escrituras, só as Escrituras é a razão do conhecimento de Deus, a sua igreja na face da terra. Somente as Escrituras. Por isso, nesta noite, eu vos exorto a ter um apreço muito grande por esta palavra e ler as Escrituras Sagradas diariamente. Faça diante de Deus, não diante do pastor, mas diante de Deus, um esforço muito grande para buscar nas Escrituras as respostas para a sua vida. Tenho certeza que Provérbios hoje falou profundamente conosco nesta noite. Aleluia. Dissolução, a graça de Deus, que negam a Deus, o único dominador e Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é assim, irmãos, que a sociedade tem tentado implantar a sua libertinagem, as suas dissoluções, negando a existência de Deus, negando a palavra de Deus. Mas nós, irmãos, não importa o que nos aconteça, nós vamos permanecer com a palavra de Deus. Amém.
Estamos impedidos de abrir as portas da igreja para pregar o Evangelho. Estamos gravando este vídeo para o canal do YouTube, para que as pessoas que ao ouvirem esta palavra creiam que Jesus Cristo foi enviado a esta terra para salvar a humanidade, e Ele, pela sua palavra, colocou limites para nós. Somos livres para viver uma vida de liberdade diante de Deus, sendo conduzido por Ele, pela sua palavra. E para concluir esta mensagem, verso de número 5: mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. É o que eu vos falei anteriormente. Deus tirou Israel do Egito, mas ao sair do Egito fizeram um ídolo para si. Eles pegaram seus pendentes, todo o ouro que eles tinham, derreteram aquele ouro e fizeram um bezerro de ouro e adoraram. Enquanto Moisés falava com Deus lá no Monte Sinai, o povo se idolatrava na base daquela montanha. Mas quando Moisés recebeu a palavra de Deus: desce, Moisés, porque o teu povo pecara contra mim. Quando Moisés desceu, eles estavam adorando o bezerro de ouro. E graças ao Senhor Jesus Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem um único Deus, um único Senhor. Nós adoramos a Deus, nós adoramos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela pessoa do Espírito Santo que aqui está. Amém, igreja? Não sejamos como Israel, mas permanecemos firmes nesta palavra, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta palavra encontre um lugar muito especial nos nossos corações. Amém. Meu amado ouvinte que está assistindo este vídeo, receba esta palavra, que o Espírito Santo toque no seu coração. Entregue-se a Jesus Cristo. Você precisa tomar essa decisão, como diz a palavra de Deus em Romanos, que com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Então faça isso. Se você é um chamado de Deus, não temos a presunção de dizer que nós escolhemos Deus. Não. Quem é o homem para escolher a Deus? Deus nos escolheu. Ele é soberano para fazer isso. Deus, tendo te escolhido, você precisa confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Amém. Sabendo que nós estamos aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele virá. Esta palavra é viva e eficaz. Enquanto Ele não voltar, estaremos fazendo assim, reunidos e orando na presença do Senhor. Amém. Oremos mais uma vez. Pai, te agradecemos por esta palavra que foi ministrada esta noite. Aplica esta palavra aos nossos corações, meu Senhor. Sabemos, ó Deus, que pela Tua palavra nós estamos vivendo a Tua misericórdia, a Tua paz e o Teu amor. Que, ó Deus, as pessoas que estão ao alcance da nossa voz, que estão no leito de um hospital, estão acometidos por esta doença e outras enfermidades, sejam tocadas por Ti agora, Senhor. Quero clamar a Deus agora, Senhor Deus amado, também, ó Pai, pelas autoridades constituídas. Quero clamar a Ti, Senhor Deus amado, pelos profissionais que trabalham na linha de frente, ó Deus, nos hospitais, ó Deus, tratando os doentes, seja com os médicos, enfermeiros, os técnicos, ó Deus, os radiologistas, com os auxiliares, os maqueiros, aqueles que limpam o hospital, Pai. Abençoa estes homens e estas mulheres de Deus e cura, meu Senhor Deus amado, todos aqueles que estiverem acometidos desta enfermidade, porque a nossa confiança está no Senhor. É o que eu te peço nesta noite, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Amém.